E no dia de ontem aconteceu a famosa informação que todo mundo esperava ter, o interesse do Internacional no Taison. E o presidente Alessandro Barcelos, por meio de uma entrevista no dia de ontem, deixou muito claro que o Colorado realmente está interessado no jogador para 2024. Mas o presidente também deu algumas informações e detalhes de como que pode acontecer esse negócio. Além disso, também quero te trazer mais detalhes, porque no dia de hoje, mais informações do centro do país sobre Everton Ribeiro, jogador com contrato terminando no fim da temporada e pode assinar o pré-contrato, tem o interesse do Inter, e a gente descobriu quanto que o Everton Ribeiro quer receber para vir ao Internacional e descobriu também os clubes que estão interessados no jogador, além do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo hoje eu quero te atualizar aqui com as principais informações do Inter. E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E utilizando o cupom Canal TN, tu ganha um bônus de até R$500 no teu primeiro depósito. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e aposta agora mesmo na Betano, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Aqui nesta terça-feira, o Inter que realizou a última atividade hoje à tarde no CT Parque Gigante, com muita chuva, com possibilidade de tempestade, mais um ciclone entre tantos que já aconteceu nesses últimos dias. Mas tirando todos esses fatores, o Inter treinou e fez a sua última atividade com o técnico Eduardo Cudê. Hoje também foi dia do Dalbert entrar no BID, boletim informativo da CBF, e como ele entrou antes das 7 horas da noite, ele está à disposição para o jogo contra o São Paulo e deve ser relacionado. Obviamente deve iniciar no banco de reservas e no segundo tempo pode ser que aconteça a substituição para o lugar do René, e é um jogador que se torna realmente agora mais uma peça para o técnico argentino conseguir utilizar, tá bom? Outra informação também que eu quero passar para vocês sobre o Maurício, que chegou agora pela manhã, também é um jogador que deve ser relacionado, porém a tendência é que possa começar no banco de reservas, em função de só ter conseguido fazer um treino com o Inter. Também logo hoje à noite tem uma partida entre Ener Valencia e o goleiro Sérgio Rocher. Se está assistindo esse vídeo, até essa partida já pode ter acontecido, e por esse motivo, obviamente, esses jogadores estão fora, juntamente com o Arangues, do jogo de amanhã contra o São Paulo, tá bom? Em função de amanhã ser frio, máxima de 15 graus para a hora do jogo, que é 9h30 da noite numa quarta-feira, e além de tudo isso, marcado uma chuva com tempestades, a tendência é de um público entre 15 mil a 20 mil torcedores para o confronto contra o São Paulo, que é o último confronto antes do jogo contra a equipe do Fluminense, tá bom? Vale deixar isso muito bem destacado, mas vale deixar destacar também os fatores que vão acontecer no jogo de amanhã, que vão fazer o público do estádio Beira-Rio ser bem pequeno, tá bom? Tendência de escalação: tem Kehler no gol, Fabrício Bustos, Mercado, Nico Hernandes, Hugo Malo e na lateral esquerda o René. Meio de campo com Gabriel, Bruno Henrique, Maurício ou Matheus Dias, juntamente com o Wanderson, na frente Alan Patrick e Luca. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve ter no banco, no time titular. No banco, agora sim, algumas novidades, tá? Jogadores que não vinham sendo relacionados nos últimos jogos devem ser, caso, por exemplo, do Gabriel Barros, do Jean Dias, do Lucas Ramos, do Estevão. Jogadores que não vinham sendo relacionados devem atuar em função dos desfalques que o Inter tem, que além do Johnny, além do Vitão e além do Pedro Henrique estão no departamento médico, o Inter também tem os outros 3 desfalques que estão com as suas respectivas seleções, tá bom? Outra informação agora que eu quero trazer para vocês, agora indo um pouco para a janela de transferências, é falando exatamente sobre essa entrevista do presidente Alessandro Barcelos para a ESPN. Ele concedeu uma entrevista no dia de ontem e falou, obviamente, sobre a situação do Oscar, meio-campista, que nesse momento está no Xangai Port da China. Já falou que vai deixar a equipe chinesa em função de uma nova regra que acontece por lá no país, que limita o salário de jogadores estrangeiros. Esse fator faz o Internacional aparecer como clube interessado, porque o Oscar disse que quer voltar ao Brasil, só que tem um grande problema nessa negociação, e aí eu não quero iludir vocês com essa possibilidade. Hoje, tá? O Oscar ganha por mês no Xangai Port, 10 milhões de reais por mês o Oscar ganha. Isso dá 120 milhões de reais líquidos para o jogador por ano.
Só para vocês terem uma ideia, o Inter não consegue arrecadar 120 milhões de reais em vendas na temporada. Se duvidar, o Oscar hoje é mais rico e tem mais dinheiro no banco do que o próprio Internacional. E isso não é nenhum problema de dizer, porque é um jogador que recebe um salário exorbitante. Então esse já seria o primeiro problema. Para ele vir ao Internacional, ele vai ter que abrir mão de no mínimo 90% do seu salário. O máximo que ele consegue receber no Inter seria um salário de 1 milhão por mês, 1,5 milhão por mês, assim, ó, com o Inter se esgoelando financeiramente. E ainda assim, com todo esse dinheiro, o Inter ele teria que reduzir o seu salário em 80, 90% para poder chegar ao Inter. Então esse é o primeiro problema que tem que ser enfrentado. Mas como disse o próprio presidente Alessandro Barcelos, e ele falou também sobre isso, olha, eu não vou iludir o torcedor, mas obviamente as portas do Internacional estão sempre abertas para o Tyson. Se ele tiver o interesse de vir, e devido ao nosso problemas financeiros, mas se tiver a capacidade de trazer o Tyson, o Oscar, se der para fazer uma proposta dentro das nossas limitações, a gente vai fazer e vai deixar as portas abertas. Né? Mas, obviamente, clubes como, por exemplo, Palmeiras, times como, por exemplo, o próprio Flamengo, times da Arábia Saudita, que estão com muito dinheiro, conseguiriam pagar esse valor. Obviamente, o caso do Flamengo e do Palmeiras não pagariam 10 milhões por mês, mas conseguiriam pagar aí 2, 3 milhões tranquilamente. Mas os clubes da Arábia Saudita conseguiriam aí sim pagar 10 milhões ao mês. E ainda tem clubes da Europa, né? Porque o Oscar é um jogador que ainda é novo. Então tem diversos problemas para essa negociação, por isso não dá para iludir sobre essa possibilidade. Mas se ele realmente quer voltar ao Internacional, como disse o presidente, as portas estão abertas e ainda assim o Inter teria condições de oferecer, na minha visão, um salário bom, um salário de 1 milhão, 1,5 milhão por mês, que é um salário bem legal. O problema, né, é que ele já ganha 10 milhões por mês, que daí isso aí é quase um dos jogadores mais bem pagos de todo o mundo. E aí, obviamente, ele tá no top 30 desse ranking, aí fica numa situação realmente bem complicada, tá bom? Passando para mais informações sobre o Everton Ribeiro, tá? Esse a gente já pode se enquadrar dentro dos padrões do Internacional. Primeiro, uma informação trazida pelo centro do país informa que alguns dos clubes que estão interessados na contratação do jogador, além do Internacional, o Cruzeiro, o Fluminense, o São Paulo e o Inter Miami dos Estados Unidos, time do Lionel Messi, time do Luis Soares na próxima temporada, time também do Jordi Alba, do Sérgio Busquets, esse time está interessado no Everton Ribeiro, tá bom? Ele disse que vai esperar o fim da temporada para saber se o Flamengo tem interesse ou não numa renovação, mas a tendência é que ele realmente saia da equipe flamenguista, tá bom? O que existe realmente de possibilidade ao fato do Everton Ribeiro vir ao Inter, tá? O primeiro é que ele gostaria de ganhar um salário de 1 milhão de reais por mês. Lembrando que ele tem já uma idade de 34 anos, ou seja, já é um jogador veterano e teria também esses problemas. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, nesse momento, a negociação do Everton Ribeiro também é uma negociação complicada, porque é diferente dos caras. Os caras é um jogador ainda com 28, 29 anos. O Everton Ribeiro não, um jogador de 34 anos que está embaixo na carreira, viria com um salário de 1 milhão por mês, possivelmente tendo que assinar 2, 3 anos de contrato, e além disso tudo, ainda tem a concorrência, por exemplo, do Cruzeiro, que é o clube onde ele já jogou e deu muito certo, tem a concorrência, por exemplo, do Inter Miami dos Estados Unidos, que paga em dólar, então também é uma negociação muito complicada nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, e logo mais volto com novas informações. Grande abraço, valeu, falou e fui!